Pessoal, boa noite a todos novamente, sejam muito bem-vindos a mais um Vertical. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. É um tema que se estenderá durante algumas semanas, durante alguns encontros, porque é um tema um pouquinho mais longo, né? A gente vai fazer uma sériezinha. Eu vou fazer essa série com vocês aqui, tá? Que é o retrato do discípulo. O retrato do discípulo vai ser o tema da nossa série. E nós vamos estudar um pouquinho das bem-aventuranças que são encontradas lá em Mateus 5. Então, para a gente iniciar, abra sua Bíblia aí em Mateus 5, no Sermão da Montanha, muito conhecido. Mateus 5, a partir do versículo 1, que vai dizer, deixa eu colocar aqui na minha versão NAA, que é a versão que eu costumo utilizar. Mateus 5 vai dizer o seguinte: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los as bem-aventuranças, que agora é onde a gente vai entrar, tá? E aí Jesus passou a ensiná-los. Versículo 3 vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos devagarzinho, versículo a versículo, bem-aventurança a bem-aventurança, para que a gente possa entender um pouquinho sobre como Jesus nos define como discípulos, como cristãos. Tá? O Sermão do Monte, ele é um sermão, ele é uma pregação, vamos dizer assim, de Jesus. Acredito que seja uma das maiores falas de Jesus em toda a Escritura. E nela nós encontramos muitos e muitos fragmentos, muitas e muitas lições que podemos tirar. E as bem-aventuranças, elas são uma descrição. Elas são um ensinamento de Jesus sobre como um discípulo deve se portar, sobre como um cristão deve se portar. Elas são um retrato do cristão, do discípulo, tá? E todas as bem-aventuranças são acompanhadas de promessas. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. São ao todo 8 bem-aventuranças, tá? E bem-aventurado significa feliz, ditoso. Mas tem uma grande diferença entre a felicidade que nós encontramos descrita por Jesus através desses versículos e a felicidade que a gente conhece através dos homens. Não é a felicidade segundo o mundo, não é a felicidade segundo os homens, é a felicidade segundo Jesus, segundo o reino de Deus. Então nós vamos perceber algumas diferenças claras aí. E uma das coisas que nós devemos nos atentar é que as bem-aventuranças, os bem-aventurados, né, essas características que Jesus vai falar aqui, não são coisas naturais de nós seres humanos. Não são coisas naturais do homem, tá? E vocês vão entender, eu vou explicar a vocês ao decorrer do nosso encontro de hoje, tá bom? Gente, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres em espírito. E aí a promessa é: porque deles é o reino dos céus. Gente, pobres de espírito. No grego, eu gosto sempre de trazer a definição no grego porque ela sempre vem acompanhada de um ensinamento forte já, de uma explicação forte na própria tradução. A palavra que comunica pobre aqui nesse texto comunica a ideia de mendigo, de pobre coitado mesmo, de desamparado. Essa palavra, ela denota realmente pobreza pública. O mendigo, ele é publicamente pobre, nós vemos isso. Então, essa palavra, ela indica justamente isso, pobreza pública, tá? E o que seria um pobre de espírito? O que seria o pobre de espírito? O pobre de espírito, ou o pobre em espírito,
nada mais é do que alguém que reconhece e entende a sua pobreza. É alguém que entende e reconhece a sua necessidade de Deus, a sua miséria espiritual. O pobre em espírito, ele sabe que sem Deus ele está completamente arruinado, completamente falido, e que a sua riqueza, as suas coisas não estão naquilo que o homem e que o mundo pode entregar. O pobre de espírito, ele é alguém considerado desprovido de virtude quando está afastado de Deus. O pobre de espírito, ele, resumido numa frase, é aquele que olhou para Deus e entendeu que perdeu. Sabe por quê, irmãos? Quando nós olhamos para o nosso irmão e nos comparamos com o nosso irmão, de alguma forma nós podemos ganhar. Sabe, a gente vai se sobressair em alguma coisa. Quando eu olho para você, quando você olha para mim, a gente vai encontrar alguma coisa em que nós vamos nos sobressair. Mas quando nós olhamos para Deus, é impossível a gente sobressair em alguma coisa. Quando nós olhamos para Deus, é impossível que haja algo em nós que seja minimamente parecido ou melhor do que Deus. Então, o pobre de espírito, ele não se engrandece diante das pessoas porque ele reconhece que ele é um pobre pecador. O pobre de espírito, ele não confia em si mesmo, mas ele confia totalmente em Deus. E é isso que vai justamente de encontro, de confronto ao que o mundo diz. Porque o mundo nos diz, confie em si mesmo. Não, confie em si mesmo. Olha, tenha força, pensamento positivo, confie em si. O pobre de espírito, não. O pobre de espírito deposita toda a sua confiança em Deus. E somente aqueles que compreendem a sua condição pecaminosa e reconhecem a sua ruína espiritual são aqueles que se achegam humilhados diante de Deus e são recebidos em seu reino. É justamente o que fala o final do versículo 3. Porque deles é o reino dos céus. Porque dos pobres em espírito é o reino dos céus. Porque eles reconhecem a sua condição pecaminosa. Eles reconhecem que são pobres de virtudes quando estão distantes de Deus. E diante de Deus eles reconhecem que não são nada e não têm nada. E tudo que eles têm, tudo que nós temos, vem do Senhor. Isso é ser pobre de espírito. E aí, mais à frente no texto, vai falar sobre bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No começo eu falei que nenhuma dessas características que são citadas aqui, nenhuma dessas bem-aventuranças, elas são condições, características naturais dos seres humanos. Então, quando Jesus fala bem-aventurados que choram, ele não está falando os sensíveis, ele não está falando os emocionados, aquelas pessoas que assistem um filme e choram. Ai, não, graças a Deus eu me encaixo nisso aqui porque quando eu assisto um filme eu me emociono, quando eu vejo um vídeo. Não, não é esse tipo de choro, porque esse tipo de choro é uma característica nossa, humana. Mas as bem-aventuranças, os bem-aventurados, eles não têm o que fazer para chegar nessas bem-aventuranças. Nós dependemos exclusivamente da transformação de Deus em nossas vidas. Nós não podemos, por força humana, fazer nada disso. Então, não é uma característica humana. Os que choram não são os emocionados, não são as pessoas sensíveis. São aqueles que choram pelos seus pecados. São aqueles que se entristecem, que choram pelo pecado alheio. Sabe? Os que choram são aqueles que choram pelo mundo perdido em que nós vivemos. Pela condição humana pecaminosa que existe. Os que choram são aqueles que quando veem que o seu amigo está se perdendo, quando veem que o seu cônjuge está começando a se desviar da caminhada, os que choram são aqueles que se quebrantam diante de Deus. Os que choram, eles vão totalmente de confronto novamente com o mundo, porque o mundo nos vê
vê aqueles que choram como pessoas fracas, como pessoas que são frágeis, sensíveis. Mas não é isso. Jesus ele nos ensina que chorar é reconhecer a nossa fragilidade. Chorar é reconhecer que nós precisamos do consolo, do Consolador. E só assim nós receberemos o consolo. E lá em Romanos 12:15, vai dizer que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Porque chorar com os que choram faz parte das bem-aventuranças de Jesus. Chorar com os que choram faz parte da característica de um discípulo. O discípulo, ele é alguém que se coloca no lugar. Jesus, ele muitas vezes chorou pelos seus amigos, sabe? Ele chorou, se compadeceu. Então, qual é a característica, a vontade humana que se sobressai nesse sentido? Nenhuma, porque nós somos totalmente pecadores. Nós não choramos pelo pecado alheio. Muitas vezes nós damos risada do pecado das pessoas, da queda de outras pessoas. Mas os que choram, não. Os que choram, eles estão lá para chorar com aqueles que estão chorando. E aí, os que choram, a promessa é: eles serão consolados. E quem é que dará esse consolo? Quem é que dará consolo aos que choram? O próprio Deus. O próprio Deus, ele nos consolará. Nós receberemos consolo eterno de Deus. Gente, nós somos pecadores, nós choramos pelos nossos pecados, nós reconhecemos a nossa pobreza diante de Deus. Mas um dia todo esse choro se transformará em consolo, se transformará em paz, em alegria. Porque Deus é o Deus da paz. Então Ele trará paz ao nosso coração. Esse consolo dos que choram, virá diretamente do nosso Deus. E aí, como eu já falei anteriormente, o choro ele não é um sinônimo de fracasso, de derrota. Não, ele é um sinônimo de reconhecimento da fragilidade humana. E em sequência do texto, vai falar: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Eu acho que talvez de todos que eu vou falar ao longo dessa série, essa característica de ser manso talvez seja uma das mais difíceis, mas também uma das mais lindas e uma das características mais fortes em Jesus, que nós conseguimos ver através das Escrituras. A mansidão de Jesus. Sabe, ser manso como Jesus. Não existe pessoa, não existiu e nem existirá ninguém que foi tão manso e humilde como o nosso Messias. Então, qual é a promessa? Eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que seria? Primeiro vamos definir o que seria um não manso, alguém que não é manso. Eu escrevi aqui algumas características que, pesquisando e vendo referências bíblicas, descrevem o que seria um não manso. Um não manso, ele é apático, ele é indiferente, ele é passivo, ele é sem opinião, ele não leva desaforo para casa, ele não consegue se alegrar com a conquista e alegria alheia. E ele tem um espírito e um coração vingativo, muitas vezes. Ele é o tipo de pessoa que tenta fazer justiça com as próprias mãos. O não manso, ele é justamente aquela pessoa que não leva desaforo para casa, de jeito nenhum. Sabe? É difícil quando nós somos confrontados, quando as pessoas tentam nos atacar, nos ferir com as palavras. É difícil nós sermos mansos de ouvir aquilo e não ter uma reação vingativa ou não ter uma reação violenta. Mas o manso, ele não é alguém
apático, indiferente, que não tem opinião, não. Jesus, ele nos ensina muitas vezes, através da sua própria vida, a confrontar algumas coisas quando estão erradas. Mas existem formas e formas e formas de fazer isso. Então, o manso, ele não é alguém vingativo, ele não é alguém que faz justiça com a própria mão, com as próprias mãos. O que seria um manso? O manso é alguém humilde de coração. É alguém que não reage com violência e não faz justiça com as próprias mãos, porque entende que quem é responsável pela justiça, quem julga e traz a justiça é o próprio Deus. Isso não é conosco. E eu vi uma definição muito bacana sobre o manso. O manso, ele não é alguém fraco, sem força, não. O manso, ele é como um cavalo selvagem que foi domado. Ele não perdeu a sua força, mas ele perdeu a sua resistência. A força continua ali, mas agora submissa e vai para onde o seu mestre aponta. Então o manso, ele é forte. O manso, ele não é fraco. O manso, ele não é alguém indiferente, apático àquela situação. Ele tem a sua força, mas ele espera o direcionamento de Deus para agir. O manso, ele entende que se a sua reação não estiver alinhada com a vontade e a direção de Deus, ele estará em pecado. Ele será um não manso. Ele será justamente o contrário daquilo que é uma das bem-aventuranças que Jesus cita. O manso, ele muitas vezes vai abrir mão dos seus direitos. Sabe, é difícil para nós que crescemos numa sociedade que diz que nós devemos saber chegar, nós devemos tomar posse de qualquer coisa que for o nosso direito, que nós devemos ser espertos, porque os espertos, o mundo é dos espertos, e a Bíblia diz justamente o contrário. Os mansos é que herdaram a terra. Então, o manso, ele muitas vezes abre mão dos seus direitos, porque ele entende que pode haver algo que exige mais mansidão do que a força pela luta do seu próprio direito. É como você comprar uma cadeira exclusiva num ônibus, por exemplo, ou num avião, ou num metrô, e você pagar caro por aquela cadeira, que é mais confortável, que tem uma vista melhor, que, enfim, tem alguns luxos a mais. E você pagar a mais do que todo mundo para ter direito àquela cadeira. E aí você se compadecer, você olhar do seu lado, tem uma senhorinha que está em pé ou que está numa cadeira muito desconfortável e você abrir mão do seu direito de sentar, que você pagou, para dar o direito a outra pessoa. Isso muitas vezes mostra uma mansidão. Ah, mas isso é ser besta. Talvez de alguma forma, mas se Jesus nos ensina assim através da sua vida, que entregou a sua vida na cruz, que se derramou o seu sangue, mesmo sendo ele perfeito, por que é que nós não podemos muitas vezes abrir mão de alguma coisa simples, de algum direito simples que nós temos para abençoar a vida de outras pessoas, sabe? E aí o manso, ele é alguém que não faz questão de tudo. O manso, ele não é aquela pessoa que bate no peito, que fala assim, não, eu faço questão, isso aqui é meu direito, eu faço questão. Muitas vezes o manso, ele vai deixar que uma situação até dê prejuízo para ele, para que a vontade de Deus prevaleça, para que um coração manso prevaleça, para que ele continue em acordo com a vontade de Deus. Sabe, irmãos? Nós temos muita dificuldade em entender o que é alguém manso, porque muitas vezes nós associamos alguém manso a alguém besta, alguém bobo, sabe? Alguém que é passado para trás, que as pessoas passam a perna. Mas como eu disse anteriormente, não é você ser frágil, você ser fraco. Não é você ser forte, mas você saber direcionar a sua força de acordo com a vontade de Deus. Você saber o momento certo de dar a sua opinião. É você muitas vezes controlar a sua língua. É muitas vezes você controlar o seu coração para não criar raiz de amargura pelos irmãos, pelo próximo. Então ser manso é algo que fala muito mais sobre um coração transformado do que uma personalidade. Ter personalidade forte, que muitas vezes é confundido
com uma característica de alguém que é mais agressivo ou se impõe, também exige que nós transformemos as nossas atitudes, mas a transformação maior ela deve vir do nosso coração. Então, ser manso é algo que nos transforma, que transforma as nossas atitudes, que transforma a nossa boca, a nossa língua. E aí, imaginem um rio passando. Quando nós nos deparamos com um rio, e o rio, a característica do rio é ser águas que correm, águas que fluem, né? Um rio não é parado, um rio flui. Então, quando nós olhamos para um rio e nós paramos e olhamos diretamente para o rio, focamos no rio, nós não conseguimos ver nada além de agitação, nada além de revolta, né? De águas revoltas ali, que não tem direção, que estão indo, que não tem um caminho certo a percorrer, mas que estão ali no meio do bolo, que é uma agitação só. E aí, quando nós olhamos para esse rio, nós não conseguimos ver nada, porque tudo é água, tudo é mistura, tudo é bagunça, tudo é agitação. Mas quando nós olhamos para um lago, para uma lagoa que está ali paradinha, calma, tranquila, sabe o que é que essa lagoa reflete? O céu. Quando nós olhamos para uma lagoa que está ali calma, suas águas tranquilas, nós conseguimos ver o céu, nós conseguimos ver a natureza, porque um cristão, um verdadeiro discípulo, quando tem o seu coração manso, transformado, ele reflete o céu. É impossível você ser cristão, você ser manso, você chorar pelos pecados, você chorar pelos pecados alheios, você ser pobre de espírito e você não refletir o céu. É impossível, eu garanto a vocês. Há uma frase que é muito, muito, muito conhecida, que diz que pregue o evangelho. Se necessário, use palavras, porque a nossa vida, enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus, fala muito mais do que muitas vezes as nossas palavras. Então que nós possamos entender justamente que devemos ser mais parecidos com a lagoa que reflete o céu, que reflete a criação do Senhor, do que com um rio, onde não se consegue enxergar calma, não se consegue enxergar tranquilidade. E aí, qual é a promessa? Que eles herdarão a terra. Que os mansos herdarão a terra, contrariando justamente o que o mundo fala, que o mundo é dos espertos. Não, o mundo não é dos espertos. A terra não é dos espertos, a terra é dos mansos. A terra é daqueles que são humildes de coração. Irmãos, voltando para o início, para a gente finalizar, eu gostaria que a gente refletisse em uma coisa também muito importante. Lá no capítulo 1 vai dizer o seguinte: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Eu já reli várias vezes o Sermão do Monte, porque é uma passagem que eu gosto muito. E todas as vezes que a gente relê, a gente aprende alguma coisa diferente. E hoje, já tinha preparado tudo, mas eu resolvi ler novamente só para deixar fresco na mente. E eu fiquei refletindo. Jesus, ele vê as multidões e isso impulsiona ele a chamar os seus discípulos que se aproximam dele, né? Se nós lermos com atenção, nós vamos ver que essa pregação, esse sermão de Jesus, ele não é necessariamente para todo o povo, ele é mais para os que estão próximos dele, os discípulos. E ver as multidões impulsionou Jesus, a parar um momento e ensinar os discípulos. E aí eu fiquei perguntando, meu Deus, o que é que eu tenho feito? O que é que olhar para as pessoas, para as multidões, tem me impulsionado a fazer? E eu fiquei refletindo nisso. E talvez seja um momento da gente refletir também o que é que você tem feito quando você vê as multidões? O que é que olhar para as multidões perdidas
tem feito com você? Qual atitude você tem tomado? E aí, gente, Jesus, ele dá esse sermão inteiro, completo, mais exclusivamente para os discípulos ali, porque ele sabe que é algo que o mundo não entenderia, sabe? É algo que as pessoas que não acreditam e não foram transformadas pelo amor de Cristo entenderiam, porque é muito difícil. É muito difícil nós sermos pobres de espírito, é muito difícil nós chorarmos com aqueles que choram. É muito difícil nós sermos mansos de coração. E por isso que essa palavra de Jesus, ela é mais voltada para nós, que somos discípulos dele. Porque o mundo, ele vai rir da nossa cara quando nós agirmos assim. Ele vai dizer, deixa de ser besta, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Humildade não vai te levar a lugar nenhum, mansidão não vai te levar a lugar nenhum. Mas a melhor coisa, a melhor resposta que nós podemos dar e dizer a essas pessoas é que mansidão, humildade, reconhecimento da nossa pobreza espiritual nos levará ao trono, ao redor do trono, junto com Cristo. Nos levará aos pés do Senhor, lá nos céus. Então, essas características, elas descrevem o retrato de um discípulo. Essas características descrevem alguém que é transformado e que, através da transformação do seu coração, tem atitudes de um discípulo transformado. Amém? Então, que nós possamos trabalhar cada dia mais para sermos pobres de espírito, para sermos alguém que chora pelos nossos pecados, pelos pecados alheios e para sermos mansos, que eu acho que de todos é o mais difícil. Então que nós possamos continuar orando, pedindo a Deus que Ele nos ajude a ser assim, porque só assim nós alcançaremos as promessas que Ele fez aqui no Sermão da Montanha. E aí, irmãos, próxima semana será o irmão Maico, mas na próxima a gente vai continuar aqui até acabar essas bem-aventuranças. Tá? Acho que restam mais algumas, foram 3, restam mais 5, acredito que na próxima quinta-feira nós finalizamos. Amém? Então foi muito bom estarmos aqui mais uma vez. Dessa vez a gente fez um teste aqui diferente, utilizou aqui um sistema diferente para poder trazer um pouquinho mais de qualidade de áudio. Eu acredito que ficou bom, vou conferir depois. E é isso, que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos buscar cada dia mais sermos mais mansos como Jesus foi. Amém? Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Mona Iris, Jamile, estão comentando aí, Everton. Agradecer ao pessoal que está aqui, Mike, Daniele. Você que nos acompanhou também no Instagram. Eu sei que tem alguns irmãos que sempre estão aí. E aos que estão aqui no YouTube. Deus abençoe. Quem quiser assistir os anteriores, está tudo aí disponível no canal do Vertical. Em breve nós estaremos também trazendo alguns conteúdos gravados para a gente não perder alguma semana que não der para fazer. A gente vai tentar gravar e deixar aqui uma gaveta já com alguns estudos prontos. Então, até a próxima semana, até a próxima quinta-feira. Deus abençoe. Domingo estaremos na igreja. E que Deus continue abençoando a todo mundo aqui. Tchau, tchau, gente. Até mais.